1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Palavra para a Santa Ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, falou o apóstolo Paulo, o que também vos ensinei. Ele passou o ensino que ele recebeu na visão espiritual, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, misericórdia, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, estará crucificando Jesus novamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação eterna e em todas as áreas, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, misericórdia. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, misericórdia, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação, misericórdia. Quando as demais coisas ordená-las-ei, quando eu for ter convosco, falou o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, na visão, na revelação e na interpretação espiritual de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Palavra de Deus. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que do norte ao sul, do leste ao oeste, do Oiapoque ao Chuí, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite. Ao povo da Europa, o meu abraço e as minhas orações. Da Ásia, da Oceania, dos Emirados, ao povo querido de toda a África, das Américas, Deus os abençoe. Estamos em cadeia com a rádio online A Voz da Bênção também, para todo o Brasil, para toda a Europa, Ásia e Américas. Estamos pela cruzeiroam.com.br, onde produzimos os nossos programas. Estamos pela ID em Sinai. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos pela Rádio Cultura da Bahia. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram. Estamos
por 7, 8 plataformas de comunicação. Aonde quer que você esteja, compartilhe este programa, porque estaremos falando hoje um assunto que você precisa ouvir: Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a grande família católica carismática que estão em sintonia conosco. Família espírita, família católica conservadora, os pentecostais e neopentecostais, os protestantes e os gospel. Deus os abençoe. Deus abençoe todos aqueles que formam conosco logo pela manhã esta cadeia poderosa de oração, meditação e avivamento da parte de Deus. Este é o Bom Dia Espírito Santo, é o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo. Aqui é língua de fogo, viu? Aqui não é carvão e nem cinza, não. É línguas de fogo. Não é bola de fogo, não. Bola de fogo é para castigar e repreender. É o que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Aqui é língua de fogo, para incendiar a seara dos filisteus. E o pastora Lisete Barnabé, aqui não é bola de fogo, não. É línguas de fogo que Deus mandou. Bola de fogo é para repreender e castigar. Língua é para incendiar o barraco do inimigo. Entendeu, pastora querida? Núbia Cerqueira já chegou para estar conosco. Aqui é o show da bênção. Aqui é a voz da profecia da Bahia para todo o Brasil. Núbia Cerqueira já chegou para estar conosco. Amanda Andrade também. Pastora Lisete, diretamente de Pernambuco, São Caetano. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe todo o povo aí em Florianópolis nos acompanhando. Também na bonita cidade de Londrina. Deus abençoe o povo de Londrina. É mesmo assim? Glória a Deus. Responde ali a pastora conectada aqui conosco. Deus abençoe o povo de Curitiba nos acompanhando. Caxias do Sul, Canoas. Deus abençoe vocês em Porto Seguro, aqui na Bahia, Itabuna, Ilhéus. Luiz Eduardo Magalhães. Deus abençoe o povo de Irecê, Barreiras. Meu querido Distrito Federal. Ontem alguém me ligava da cidade satélite do Sobradinho, dizendo para nós, aqui no Sobradinho também nós lhe acompanhamos, missionário Daniel de Oliveira. Suzane Salles já está conosco, Eliene Queiroz também, meu amigo pastor José Antônio de Melo, direto de Santo Antônio do Amparo, minha querida Minas Gerais, terra que mana leite e mel. Deus abençoe o povo de Belém do Pará, Manaus. Deus abençoe vocês em Recife, Olinda, nos acompanhando. Juiz de Fora, Claudete Aparecida já está ali conosco. Soraya Souza também já chegou. Aelso Costa, que é o nosso diretor executivo, artístico, comercial, é quase dono da rádio. É o administrador geral por excelência, meu amigo. Nilma Cis também já chegou para estar conosco. O Brasil acorda pela manhã para dizer bom dia, Espírito Santo. Deus os abençoe. Deus abençoe o povo do Distrito Federal me acompanhando. Era para mim estar hoje em uma reunião administrativa em Brasília, mas por causa de um exame que eu preciso fazer hoje,
infelizmente ou felizmente, o apóstolo me liberou. É assim mesmo, não é? Meu abraço a todo o povo aí do Distrito Federal e as nossas orações pela nossa reunião administrativa hoje, aí em Taguatinga, com o apóstolo Jair de Oliveira, bispo Antônio Carlos Palarone, bispo Jaime Caeiro, bispo Wilson e a nossa diretoria administrativa. As nossas orações e cobertura aqui da Bahia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Zenimar, que já chegou para estar conosco, Antônio Carlos também, pastor Antônio Carlos, já está ali ligado, já são 5h17. Pegue aí agora um copo com água e coloque aí ao lado do rádio, para que esta água seja ungida, abençoada, consagrada, como as águas do tanque de Siloé, do tanque de Betesda, do Rio Jordão, do Mar Vermelho, as águas de Caná da Galileia que transformaram em vinho. Coloque o copo com água, porque tudo é possível para aquele que crê em quem pode lhe ajudar, Jesus, na pessoa bendita do Espírito Santo. Coloque aí também aquela caneta que você vai assinar concurso, escrituras, processos, caneta ungida e abençoada, viu? Nilma Assis. Coloque aí um pouquinho do azeite. Eu posso e tenho autoridade para ministrar a bênção sobre o azeite, para que seja o santo óleo. Coloque aí também a escova de cabelo, ferramentas de trabalho, viu, Rogério? Coloque aí o seu notebook, seu celular, suas ferramentas de trabalho, capacete da moto, chave da moto, do carro. Coloque aí também aqueles tubos de pomada que você está usando para aquele curativo, algodão, gases, fronha do travesseiro, tudo que você quiser apresentar a Deus, apresente. A Bíblia diz: levantai as mãos santas, e tudo que está em sua mão, Deus santifica. Pela fé, pelo caminho da fé, por você crer no natural e no sobrenatural. Rodinei Boaventura já está conosco ali também. Seja bem-vindo, Canela. ICB Bahia, sejam bem-vindos. Povo que está conectado comigo através da ICB Bahia. Quinho Brasil também já chegou. Sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa ao vivo da Bahia, bairro da Barra, para todo o Brasil, na palavra dele mesmo, o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, um nome, uma revelação. Aproxime-se do seu receptor, compartilhe este programa. Hoje nós vamos falar de um ato tão profundo, a Santa Ceia do Senhor, que começou na terra de Gósen, no Egito, por uma ordem de Deus. Depois Jesus aperfeiçoou e abençoou na última ceia com os apóstolos. E depois veio o apóstolo Paulo, buscou a revelação e implantou na igreja gentílica o sistema santo de celebrar a Santa Ceia, nós participando das proteínas espirituais do Cordeiro, corpo e sangue. Fique conosco, tá bem? Ele não instituiu a Eucaristia, ele instituiu a Santa Ceia, pão e vinho. O pão representa o corpo, as proteínas do cordeiro, e o vinho, suco da uva, viu, Vigie? O sangue da nova e eterna e perpétua aliança. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo
23, Jesus revela ao apóstolo Paulo o modo como celebrar a santa ceia do Senhor. Não é a ceia, não é ir à igreja comer o pão ou beber o vinho, não. É mais do que isso, é a santa ceia. O que você faz para a santidade, em santidade você viverá. Ouviu bem? Então, fique conosco. Helenir já está colocando ali 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pode ir abrindo a Bíblia, Novo Testamento, tá bem? Pessoas ontem ligaram para mim pedindo socorro e pedindo o batismo do ânimo. Eu falo sobre batismo porque batismo quer dizer mergulho. Nós temos que nos mergulhar no ânimo de Deus para repreender todo o desânimo, toda a preguiça, toda a maldição do João bobo, do cáguido, da tartaruga, do desânimo. Batismo quer dizer mergulho. Temos que estar mergulhado na autoridade, no ânimo, como esteve Josué depois que Deus falou com ele, como esteve Davi diante de Golias e diante do exército dos filisteus e diante dos 400 valentes de Davi. Nós temos que estar revestido de ânimo para vencer os dias maus que está assolando a humanidade, como diz lá em Apocalipse, capítulo de número 8. Se nós não tivermos ânimo, nós nos transformaremos em uma estátua. Estátua só presta para uma coisa: receber fezes de aves. Ouviu o que eu falei? Estátua só presta para receber fezes de aves da vida. Urubu, gavião, coruja e tantas aves carniceiras e malignas. Isto tudo tem sentido espiritual. O desânimo é uma ferramenta do diabo, que está hoje mais atual do que em qualquer um outro tempo, porque nós estamos vivendo capítulo 8 de Apocalipse, capítulo lá em Mateus, capítulo 23, estamos vivendo também Joel, capítulo 2, Daniel, capítulo 12. Estamos no princípio das dores. Paulo escreveu dizendo sobre a extrema corrupção dos últimos dias, que os dias seriam trabalhosos, viu, Zeni Marques, Rogério? Trabalhosos quer dizer carestia, mortandade, dificuldade, medo, pavor, corrupção, adultério, separação, uma confusão generalizada. Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo, a extrema corrupção, e ele começa dizendo que os dias seriam trabalhosos no fim dos tempos, no período do princípio das dores. E às vezes o trabalho excessivo em todas as áreas gera nas pessoas desânimo, obesidade, preguiça. Aí vai desenvolvendo diabetes e tantas outras enfermidades. Estudantes, jovens, que têm trancado matrícula.
Pessoas que começam um tratamento de saúde e para pelo meio. Grande tribulação, a maior profecia do livro de Gênesis. Pode ser. Então, Gênesis, a grande tribulação, a maior profecia do livro de Gênesis. Ô Mateus, então, diante das dificuldades, muita gente está sendo paralisada. É carestia, pandemia, é filas, filas e mais filas. Parece que um espírito de fila entrou nas pessoas. A gente vê cada fila enorme. O povo carente e sofredor. Pastores desanimados com o altar, com a fé, com a Bíblia. Corrompendo e sendo corrompidos. Adulterando e sendo adúlteros. Há um desânimo generalizado. Jesus, como homem, ele desanimou também. Mas vieram os anjos e lhe serviram, tanto no deserto como no Getsêmani. Elias desanimou, Raquel desanimou, Agar desanimou, Sara desanimou, até com a promessa. Pedro desanimou, Paulo desanimou em 2 ocasiões. Foi preciso o próprio Jesus falar para ele e o animar. O próprio Deus profetizou para a serpente que iria nascer de uma mulher que iria pisar na cabeça. Entendi agora o que você quis dizer. Então, há um desânimo generalizado. Por isso que o Espírito de Deus falou comigo. Anima o meu povo. Por que, missionário, que as pessoas desanimam? Porque viemos de um material fraco, pó da terra. Somos como a flor da erva, somos como uma sombra. Está escrito no Salmos 102 e 103, Eclesiastes capítulo 12 também. E somos como a flor da erva. Às vezes a pessoa fracassa, desanima. Aí tem que ter alguém para dizer, profetiza diante deste vale de ossos secos. Deus falou várias vezes com o profeta Ezequiel, profetiza, vai profetizando. E as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente tem que falar, levanta, sai do fundo das águas, como Jesus animou e segurou Pedro por 2 ou 3 ocasiões, animando Pedrão. Sempre tem que ter alguém para levantar o braço, para ajudar, para dizer, levanta a cabeça. Sua vitória está aí depois do deserto. Você vai encontrar uma planície, e nesta planície, a rosa de Saron vai te ajudar. Neste vale, o lírio dos vales vai te ajudar. Depois do monte, depois do deserto, tem o oásis, sombra e água fresca, beleza. Então precisa alguém te dizer, levanta, anda, caminhe, corra. Teve ocasiões na Bíblia que o profeta ou a profetisa estavam sozinhos. Aí o próprio Deus o animou. Foi Elias, que estava desanimado. Raabe desanimada. Agar, aliás. Raquel. Sara desanimada até com a promessa que estava demorando muito. Mas o Senhor é fiel. O desânimo às vezes bate por causa da fragilidade do material que nós viemos. Nós não viemos do betume, nós não viemos do estanho, nós não viemos do ouro nem da prata. Nós viemos do pó,
poeira da terra. Está entendendo, Andréia, Rosalina? Por isso que tem que ter alguém ministrando sobre nós. Por isso que tem alguém que tem que falar: levanta, Andréia, levanta, Nilma, caminha, olha para cima, tenha ânimo, continue seu tratamento de saúde, lute pelo seu filho, lute pela sua filha, lute pelo seu casamento. É batalha, rapaz. Os covardes e medrosos e tímidos, volte para trás, são perdedores. Mas quem é animado e implanta o ânimo, ele vence. Porque Deus é fiel. Se ele segurar na âncora da salvação, o próprio Deus ele vence. Está entendendo, pastor Divaci Ferreira, Marta Machado? Espírito Santo falou comigo: anima o meu povo. Domingo agora na sede, no bairro da Liberdade, na Santa Ceia, eu vou pregar sobre ânimo. Deus animou Josué. Se Deus não tivesse insistido com Josué, o espírito do cemitério não tinha saído dos lombos de Josué, porque ele foi para o funeral do pastor Moisés, e ele nem viu o corpo do pastor, porque Deus consumiu com o corpo de Moisés. E ele ficou tão abatido, tão depressivo, que Deus teve que falar: não pasme. Ele estava aí parecendo uma estátua abestalhada. Não pasme, nem te espantes. Está espantado por quê? E Deus animou Josué, capítulo 1 do livro do profeta Josué. Deus animou Paulo, como eu preguei aqui ontem. Você deu testemunho em Jerusalém, tem que dar testemunho em Roma também. Dar testemunho em Jerusalém é moleza, é no altar com o microfone. Quero ver é você dar testemunho em Roma, onde tem a feitiçaria, a idolatria, a magia, os imperadores sanguinários, beberrões, adúlteros e prostitutos. Você deu testemunho em Jerusalém, Paulinho? Agora vai dar testemunho em Roma. Anima, cabra! E se você for lá e meditar na mensagem que eu preguei ontem, está no YouTube, você vai ver Paulo dando testemunho em todos os lugares, animado. O Senhor o animou. E depois ele passou por um naufrágio também, indo para a ilha onde estavam os bárbaros. Ele estava todo desanimadão, mas o anjo apareceu para ele em sonho e o animou, e nenhuma daquelas almas que estava no navio se perderam, porque Paulo era um homem também animado. Teve alguns desânimos, mas o Senhor o fortaleceu. Por isso que o Espírito Santo falou comigo: fortaleça o meu povo, anima o meu povo. E tem que ter a voz profética para dizer: levanta e anda. Atravessa o vale, atravessa o deserto, atravessa o mar morto ou mar vivo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Eu estou contigo, eu estou na tua frente. Levanta. Às vezes o desânimo é por causa de outro desânimo. Levante o seu olhar. Não importa o tamanho do gigante, não importa a extensão do vale, não importa a profundeza do vale ou a extensão do deserto. Deus com você, Ele te pega pela mão e te diz: tu és meu, eu te ajudo, não temas. Aleluia. Então, hoje, sexta-feira,
eu estarei profetizando ânimo e quebra de maldições, de preguiça, de desânimo, de maldição de João Bobo. Domingo, Santa Ceia do Ânimo. Dia 15, atenção porque está chegando. Eu estarei entregando ao povo de Deus o sabão do lavadeiro. Revelação que veio a mim unicamente para o dia 15, quarta-feira. É uma revelação forte. Não é uma revelação natural. Ela é sobrenatural. Lisete Barnabé está colocando ali uma mensagem linda. Leiam vocês de todo o Brasil que estão me acompanhando. Então, dia 15, a catedral e a sede vão ser abaladas, porque a revelação vai receber o selo. O selo. Tudo tem um selo, tudo tem uma bandeira, tudo tem uma etiqueta. Tome-lhe capeta! Estamos selados pelo Espírito. E as palavras, e as visões, e as revelações também têm a etiqueta, o selo do Espírito. O Senhor falou, o Senhor mostrou, o Senhor confirmou, porque na terra Ele anda através dos nossos pés. Estão entendendo o que eu prego? Entendeu, Eliane? Roque? Amanda? Ontem pessoas ligaram para mim dizendo: me anima e me socorra. Olha que coisa linda, rapaz. Adriana Marta ligou para nós, Alta Vieira, Amélia Ribeiro também, Adressa do Amor Divino, pedindo socorro, pedindo ânimo. Antônio Borges, Ariane Vitória, Ori Osvaldo Mercê Santos, Cauã Mercê Celestrina Moreira. Jesus animou as mulheres dizendo: muito bem, Rogério, a elas, que ele mesmo não estava morto, mas vivicíssimo, bem vivido. É isto aí, Rogério. Lucas capítulo 24. Andréia Rosalina, Deus te abençoe, filha. Espírito Santo tem te animado, por isso que você está sempre de pé. De vez em quando dá um escorregão, mas o Senhor te levanta de novo. Elisângela da Silva Ramos, pedindo socorro e ânimo. Elza Marques, Fabrício César Costa, Ivete Pitanga, José Carlos da Costa, Joselito dos Santos, Judite Santana, Letícia Cristina, Lúcia Santos de Jesus, Lucimar Belina, Lucivane Vieira, Manuel Lúcio, Maria Antonieta, pedindo socorro e pedindo ânimo. Maria da Costa Santos, Maria Luísa Oliveira, Maria Portugal, Maria Reis, Maria Rocha, Marina Souza Ribeiro, Mário Mendes, Marivaldo Moreira, Marlene do Resgate, pedindo socorro, pedindo ajuda. Mércia Gradil, Murita da Conceição, Neide Teles, Cláudia dos Santos, Neise Vieira, Odinita Carneiro, pedindo socorro e ânimo. Raimundo Assis, Rodrigo Ferreira Bispo, Rosália Ferreira, Solange dos Santos Almeida, pedindo socorro e pedindo ânimo. Sônia Barreto, Thaís Suelen, Uberaci dos Santos, Wilson Souza, Yolanda Alves e muitas outras pessoas. Pessoas de todo o Brasil que ligam aqui para a rádio pedindo socorro
porque o anjo socorrista há de socorrer, e o anjo do ânimo há de animar aqueles que crê no ânimo espiritual. Tá bem? Mande para mim um pedido de oração, um pedido de socorro. Manda para mim um número de sua casa, para que a sua casa seja invisível diante da bala perdida do assaltante ou do homem mau. Creia na proteção. Deus falou para o povo de Israel: coloque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo das trevas da morte vai passar, e a porta que terá a marca do sangue, a morte não entra. Tome-lhe, capeta. E na terra de Gósen, os hebreus marcaram os umbrais com sangue. A morte visitou o Egito, matando os primogênitos. Mas na terra de Gósen havia louvor, mesa preparada, cordeirinho assado, pão asmo e ervas, verduras. A morte não entrou, porque a casa do povo de Deus tornou invisível. Deus comunica comigo coisas, não sei se é porque a minha origem é judaica, profundas. Mande para mim o número de sua casa. Eu já mandei, missionário, graças a Deus. Não precisa mandar de novo. Manda o número da sua casa. Unge o número da sua casa. Unge os portais das portas e janelas, na frente, aos lados, no fundo. Creia. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando a Bíblia fala de casa, fala da sua propriedade, fala também da sua família, fala também do que você tem. O seu território é guardado pelo anjo forte e protetor. Unge, manda para mim o número de sua casa, para este celular, o sobrenome da sua família, que se intoca ali, que mora ali, que habitam ali, ou que vivem ali. Você sabia que Deus fez uma promessa para Abraão, para ele e para todos que estivessem debaixo do seu teto, parentes, amigos e visitantes? Todos que estiverem debaixo do seu quadrado, do seu teto, têm a proteção de Deus. Lembra de Raabe? Lembram da casa e família de Abraão? Todos que estiverem na sua casa têm a proteção de Deus. Não é porque eles merecem, não. Pela aliança de Deus para aqueles que temem a Deus. Missionário, eu já mandei o número da minha casa, então não precisa mandar. O telefone é este aqui, ó. Ou coloca aí, durante o período que eu estou falando. 99. O código de Salvador é 71. 99 711 7881. 99 711 7881 é o telebênção para o Brasil e o mundo. Alguém coloca aí para mim este número, 99 711 7881. Soraya está colocando ali, copie e mande. 99 711 7881.
É o telefone da bênção, é o telebenção, telebenção. Coisas do passado que Deus ressuscita em minha alma para o povo ser abençoado. Esta é a casa da bênção de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Pode mandar agora o número de sua casa, o sobrenome, 7199-711-7881. Deu para gravar. Maria Oliveira Mário, o número da minha casa é 18. Número 88. O número da minha casa está protegido. Aqui no Brasil já falou ali. Ivonice, o número da minha casa é 10. Deixe-me ver se alguém já creu no que eu passei. Tem pessoas que creem, rapaz. Tem pessoas que blasfemam, brincam, faz chacota. O número da minha casa é 776. Gilson Figueiredo de Queiroz, Kaique Souza, e manda aqui para mim vários pedidos. Pela proteção da minha neta Heloísa Santos Queiroz. Tudo é possível para aquele que crer. Bom dia, missionário. Não estou conseguindo assistir ao vivo. Mande para mim o link. Alguém está pedindo desde ontem para mim o link para me mandar para a pessoa assistir o programa. Interessante, eu não entendo isso, rapaz. Por que eu tenho que mandar o link se o programa é aberto a todo o povo? Alguém está falando, me mande o link, missionário. Eu não sei como mandar. Você sabe como mandar esse link? É o Facebook. Então acesse aí pelo Facebook a página Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2. Ou o link da Voz da Bênção para ouvir. Ou não, ela quer assistir pelo Facebook. Tem que acessar o Facebook mesmo. Acesse aí o Facebook Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2. Coisas interessantes, rapaz. O número, Marta Machado, o número da minha casa é 287. Aí o número da minha casa é 25. Simone Lustosa, 28. Valença, amém. Mande mesmo, irmãos, creia. A coisa é espiritual. O número da minha casa é 88. Família Ribeiro, família Santos, Núbia. Pode continuar mandando. 7199-711-7881. 5 horas e 50 minutos. 5h50. Programa é o Bom Dia Espírito Santo. É da Bahia para o Brasil. O número da minha casa é 203. O Senhor é uma bênção. Sou família Lisboa Mendes. Amém, filha. Caixa d'água. Lavínia Brandão. Está com dor no ouvido. Dilza da Caixa d'água. Weber Andrade 190. Bom dia, bispo. O número do meu apartamento é 302. Bom dia, Espírito Santo. Chegou agora, não foi, Antoniette? Cristina Soares. O número da minha casa é 43. Ivone Batista. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isto aí, filha. Broco, o número da minha casa é 13. E Broco 5203. Família Lisboa Mendes. O número da minha casa é 3, apartamento 201. Família Lopes Oliveira. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Por isso que eu falo com vocês. Ajuda-me a estar aqui, agora neste mês de março. Estamos começando uma reforma na catedral para a nossa convenção no mês de maio.
Estamos mantendo esta rede internacional. Ajuda-me. Me anima, viu? Me anima. Às vezes os compromissos são tantos que abate o ser humano, que é material fraco. Aí Jesus fala comigo: anima, Daniel. Anima, Daniel. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. O número da casa da Tereza é 930. Então me anime. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção para este programa, Bom Dia Espírito Santo. O número da minha casa é 176, Valença. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Número da minha casa é 17, informa Antoniette Nogueira. Jesus já tem o número da sua casa anotado muitas vezes. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Olha o número do Pix aí, ó. Mande uma oferta, o valor do número da sua casa é 17, manda R$17. Número 9, é lá, a Tercília falando. Número 71, mande uma oferta, um voto, um dízimo para nos ajudar a manter esta rede, para ajudar na reforma da catedral. Ajude a obra de Deus. Põe uma semente, a terra aqui é boa, é garantida. Você planta uma e colhe 100. Tá bem? Ame a obra como eu amo, veja como eu vejo. Mas não é de graça a bênção, é de graça. A bênção é de graça. Jesus já pagou o preço. Mas nós temos compromisso. Porque em seu nome, missionário, porque chega e eu pago todos os dias. Chegando, pagando, chegando, pagando, chegando, pagando. Para não ter de que se envergonhar e manejar bem, com autoridade, palavra da verdade, ser um bom tocador. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, um Pix, através do Pix 7199186232. Faça a obra de Deus. Quem sabe um dia você foi ao altar, hein? Fez um voto de ser pastor, de ser pastora, e nunca cumpriu o seu voto por causa das adversidades da vida, hein? Eu sei o poder de uma oferta. Isso aí, Amanda. Você é uma menina espiritualista e entende o poder da oferta, do dízimo, do dar para receber, do plantar para colher, do investir para receber o futuro do investimento espiritual. Você entende o que eu falo? Então, mande, ainda neste mês. Que dia é hoje do mês? Hoje é quando? Hoje é 10. Mande uma oferta de R$5, de R$10, de 20, de 50, de 100, de 1.000, de 1 milhão. Oferta de 1.000. Consagra a Deus R$1.000 para a salvação de almas em redor do mundo. Prega o evangelho em nossa geração. Senão aquele dia nós vamos ouvir: estava nu e não me vestiste. Vista as pessoas com a roupa espiritual. Cura os enfermos através do poder da fé. Faça a obra de Deus através da minha voz. Abra o coração, tira a pedra da ganância, da avareza. R$5, R$10, R$50, R$100, R$1.000 ou mais, não vai te fazer falta. Deus tem te dado. Então dê e ser-vos-á dado. Ninguém vence a Deus no dar. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Colha coisas boas, tá bem? Hilton Lima, bom dia, Espírito Santo. Ele fala ali alguma coisa, não dá, e manda o número da sua casa, 657. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírito Santo. Vamos louvar a Deus, vamos, obra santa. Este é o hino que o Brasil canta, formando
o Internacional Coral da Benção. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder. Cadê o Obra Santa? Eu tô aqui, ó. Chegou, achou. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito Eita, hoje é hoje. do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo. É da Bahia para todo o Brasil, na palavra dele, o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. O nome, uma revelação. Diz o noivo vem chegando. É isto aí, estamos sobre terra santa, sim, sim. Este momento é santo. Sua casa também é terra santa. Seu carro é um carro santo, vigia, viu? Sua moto é uma moto santa. Seu escritório, sua loja, seu salão de beleza é um local santo, vigie, viu? Deus está presente em todos os lugares. Não profane aquilo que Deus santificou. Não profane o que Deus santificou. Bom dia, bispo. A paz do Senhor. O número da minha casa é 28, Valença. E manda aqui o sobrenome Silva Lustosa Oliveira e Queiroz. Pode continuar comunicando comigo. São 5 horas e 58 minutos. Estamos na grande expectativa de hoje. Hoje é sexta-feira, quebra de maldições, da preguiça, do desânimo. Hoje é um dia poderoso. 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede. Domingo é a Santa Ceia do Ânimo. E dia 15 vem aí. Dia 15 é a data do dia D, aonde o Espírito Santo colocará o selo, a etiqueta, a bandeirinha da sua vitória. O desânimo é que vai ficar desanimado porque não te derrotou. O desânimo é que vai ficar derrotado porque não te desanimou. Porque o Senhor me usou para te animar e te fortalecer. Aqui é canela de fogo, aqui é língua de fogo, viu? Não é bola de fogo, não. Bola de fogo é para repreender o diabo. Como está lá em... Caiu sobre Sodoma e Gomorra. Aqui é língua para incendiar o barraco do cão dos filisteus do inferno. Então, anima, levante a cabeça, venha para a Santa Ceia do Ânimo. E no dia 15, o sabão do lavadeiro. Deus te abençoe, Simone, Nilma, Amanda. Abra sua Bíblia. Hoje eu não vou atender no ar porque eu vou ter que terminar este programa mais cedo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Santa Ceia do Senhor. Toma-lhe, toma-lhe, diabo. É isso aí, Antoniette. Tapa na cara do cão. Quebrar o bicão dele e arrancar o dente dele para ele ficar banguelo. Péricles Novaes França Ribeiro. Deus te abençoe, filho amado.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, palavra de Deus, Santa Ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, que era extremamente zeloso pela obra de Deus, como ele era zeloso no tempo em que ele era do judaísmo, no tempo que ele era fariseu, aquele zelo ele trouxe para o ministério que Deus lhe deu. Ele era extremamente zeloso e ele ficou triste porque a igreja em Corinto estavam pisando fora da faixa, estavam trazendo a glutonaria da mitologia para dentro da igreja de Jesus. Vocês sabem que na mitologia e na idolatria é uma comelança, é uma bebelança, nem sei se esta palavra está certa, esplêndida, maligna. No tempo da mitologia, eles tinham até os vomitórios, os imperadores também de Roma, que é vomitório missionário. Eles comiam, depois iam lá, vomitavam e voltavam a comer mais. A glutonaria é isso. E eles queriam trazer para dentro da igreja a prática dos vomitórios. Aí Paulo falou, não, aqui não. Aqui é diferente. Aqui é igreja, aqui é eclésia. Aqui é o reino de Deus na terra para resistir o mal. O mal não pode estar aqui na congregação em Corinto. Uns levavam muito pão, outros levavam muito vinho, e enchiam a cara de vinho e enchiam o bucho de pão, ou bucho, a barriga, ou estômago, como você queira interpretar. A mitologia, os deuses da mitologia, é os mesmos demônios da idolatria, de Momo. Por isso que no carnaval eles escolhem um homem gordo e forte, que representa todo tipo de glutonaria, bebedice. E assim eram a turma da mitologia grega, romana, a mesma coisa do capeta. Queriam trazer para dentro da igreja. O capítulo 11 nos revela que Paulo falou, eu não vou louvar vocês por isso. Eu não vou exaltar vocês por isso. Vocês estão errados. Aqui é igreja, que não é lugar de vender Avon nem Jequiti. Aqui não é lugar de negócio, de vender roupa velha, coisas velhas. Aqui é igreja, rapaz. Paulo falou. Ai, ai. Então Paulo falou, eu não vou louvar vocês por isso. E Paulo foi orar, buscando a revelação. Ele conhecia o cerimonial da Páscoa, mas ele queria uma revelação para a igreja gentílica. E o Espírito Santo revelou a ele. E ele fala no versículo 23. Não foi Pedro que orientou, não foi João que orientou, nem Tiago, e nem Maria, mãe de Jesus. O Espírito Santo revelou a ele. E ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele falou, a revelação foi nítida para mim, passar para vocês. Que o Senhor Jesus
na noite em que foi traído, naquela mesma noite da Quinta-feira Santa, ele pegou o pão, e é verdade, Jesus pegou o pão asmo, sem contaminação, o pão puro, sem fermento de fariseu. O fermento representa a corrupção. No sangue de Jesus não podia haver corrupção. Não tinha no sangue de Jesus nem álcool e nem fermento. Porque tanto álcool como fermento gera corrupção, confusão, briga e outras coisas piores. Naquela mesma noite, Jesus tomou pão asmo, pão puro. Não foi uma salada mista, foi pão puro. O pão tem que ser puro, a água tem que ser pura, o ouro tem que ser puro. É o asfalto das ruas de Jerusalém. Ouro de puro, sem cobre no meio. E na noite em que foi traído, tomou pão. Por que ele pegou o pão, missionário? Porque ele é o pão da vida. O pão tem que estar e está na mesa de todos os pobres e ricos, negros e brancos, americanos e europeus, africanos e asiáticos. O pão representa a presença dele para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O pão representa Jesus. Ele falou: eu sou o pão da vida. Capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus revela que ele é o pão. E tendo dado graças, ele agradeceu pelo pão, partiu e disse. Ele não deu um pão inteiro para um pedacinho para outro. Ele partiu. A bênção é igual. A bênção para Antoniette, para o Daniel, para Iraci, para a Tânia é a mesma bênção. Salvação, céu, eita! Oportunidades. Ele não faz dissensão de pessoas ou discriminação de filho. Ele partiu pão. E representa também ele sendo moído na cruz do Calvário por nós. E disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Isto é meu corpo, é dado, não é vendido, não é comprado, não é negociado. Eu dou meu corpo. Fazei isto em memória de mim. O único cerimonial que se realiza nas eclésias, nas igrejas, que vai subir, é a Santa Ceia do Senhor. E tenho uma notícia para vocês. Fala, pregador, vou falar. Quem não participa aqui, não participará lá. Tudo que ligar na terra é ligado no céu. A terra manda no céu. A terra comanda o céu. Tudo começa na terra. Ah, é Deus que sabe. Não, ele já estabeleceu seus princípios, suas leis. É eu que tenho que saber. É o Uziel, é a Tânia, é a Eliene, é a Nilma que tem que saber. Pela palavra revelada, o verbo que se fez carne e revelou a nós, a sua noiva, o que ele quer. E o Maria Garcia, Josélia Santos. Tem participado da Santa Ceia, Josélia? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Um novo testamento, uma nova lei, uma nova oportunidade. O sangue da uva, profetizado por Israel, por Jacó, ao seu filho, a um dos seus filhos, das 12 tribos do Antigo Testamento,
Judá, ô Judá, 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 você vai ser como um pé de uva, uma parreira. E da uva vai sair o que representa o sangue do Cordeiro. E tem que lavar as vestes no sangue da uva. Está lá escrito em Gênesis. Se não me engano é Gênesis mesmo. Gênesis, o Êxodo. Então, quando Jacó abençoa seus 12 filhos já na sua velhice, o sangue da nova e eterna aliança, Deus sempre tendo misericórdia do ser humano, que ele criou a imagem e semelhança, e dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Viu, Vânisso? Uma nova oportunidade. Deus é Pai, Ele é amor, Ele é misericórdia. A nova aliança foi quebrada, a velha aliança foi quebrada. Aí Ele estabelece a nova aliança pelo sangue do Cordeiro. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes. Pode ser uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez por mês, todas as vezes. Todas as vezes que você participar da Santa Ceia, você está valorizando a morte dele e dizendo: eu estou contigo, meu amado Jesus. Está entendendo, Adilson Santos? Tânia, você tem participado da Santa Ceia aí na Paraíba, Tânia? Um mês você participe e no outro mês não. Vigie, viu? Robson, você tem ido à Santa Ceia em Itaboraí, Robson? Ou você despreza o partir do pão e troca por um passeio na praia? Vigia, viu? Adilson, você tem participado da Santa Ceia, Adilson? Anaildes, quer desse compromisso com a Santa Ceia, Anaildes? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o sangue, o cálice do Senhor indignamente, sim, todas as vezes, informa ali Tânia, há 23 anos, sem perder nenhuma missionário. Que bom, filha, como eu. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não queira ser culpado do corpo e do sangue do Senhor, não. Vigie, viu? Você escorregou, peça misericórdia. Agora veja o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem te examina não é o porteiro da igreja. Anaílde está dizendo: tem participado sim. Firme e forte. Adilson está dizendo. Antoniette está dizendo: Deus me livre. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Exame de consciência, exame de vida. E assim coma do pão e beba do cálice. Agora veja o versículo 29. Deus está falando com a Rebeca, com a noiva, com a igreja, para não ter as vestes manchadas. A única mancha que nós podemos ter nas vestes é a mancha do sangue do Cordeiro que nos lavou. José está dizendo: sim, sou diaconisa. Amanda, amém. Você tem participado da Santa Ceia, Amanda?
Tânia Lourenço Batista, eita glória. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora vejam o versículo de número 30. Não precisa nem explicar. A palavra explica a revelação. O verbo explica o verbo. Por amor às almas. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Fraco, doente e dormindo. É um desanimado total. Por que desanimado? Porque não tem as proteínas do sangue, da carne, das vísceras, e dos olhos e dos neurônios do cordeiro, e da pele, e dos nervos e das cartilagens do cordeiro. Aí ele é fraco. Sim, meu bispo, estava na Santa Ceia do ânimo na catedral. É isto aí, filha. Muito tempo você não participava, mas Jesus está te chamando para uma bênção grande. Por causa disto há entre vós fracos, fraco na fé, doente, essa doença aqui é generalizada em todas as áreas, principalmente espiritual, e que dormem. Esse dormir aqui, ó, é o sono da moleza, da preguiça, da rebeldia, da obesidade, da morte. Esse versículo aqui, rapaz, revela porque a igreja hoje está doente. Ministérios, igreja, pastores, pastoras, porque às vezes não leva as coisas de Deus a sério, leva na bagunça, na molecagem, na brincadeira, na chocarrice, na gaiatice. Paulo era um homem sério, o apóstolo Paulo. Davi também tratava as coisas de Deus com muita responsabilidade. João, Pedro, tiveram momentos de fraqueza? Tiveram. Mas foram animados, porque eram peões de grande valor para a obra de Deus. Por causa disto há entre vós muitos fracos, crente fraco, pessoa fraca na fé e doente, doenças espirituais, cegueira, miopia. Se você for lá em Mateus capítulo 10, você vai ver Jesus falando para os 12 apóstolos: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, cura os enfermos, ressuscita mortos, liberta dos demônios. Depois vocês lê Mateus capítulo 10, o Senhor dando à igreja a autoridade aos 12 apóstolos para ministrar a misericórdia de Deus sobre as gerações incrédulas, rebeldes e desobedientes. Por isso que a igreja hoje está fraca, a igreja está doente. Igreja templo, igreja ministério, igreja pastor, igreja pastora. Às vezes nos altares hoje tem mais Jezabel do que pastora. Tem mais Herodes, faraó, do que ministro do evangelho. Porque querem só a cadeira, a posição, os status. Mas não tem o cajado para realizar a obra e romper com as serpentes de Faraó. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem, porque não tem as proteínas do sangue, da carne, das vísceras,
dos neurônios e o amor do olhar do cordeiro que não berrou durante o caminho do Gólgota. Ele não abriu a boca porque ele fazia com amor e por amor. Fracos, doentes e que dormem. Quantos crentes você conhece que está fraco, tá igual aquela galinha, tô fraco. Galinha da Angola. Aqui na Bahia fala um outro nome, né? Tô fraco. Como é que vai, irmã? Tô fraca, tô passando luta. Que luta o quê, rapaz? Tem gente que só fala de luta, de perseguição. Tô sendo perseguido, tô sendo caluniado. Fraco, mente fraca, coração fraco, fé fraca. Aí o fraco só vive reclamando, pondo a culpa em alguém. Sou perseguido, sou fraco, sou caluniado, sou injuriado. É fraco mesmo. Mas o Deus forte, se estiver em mim, eu serei forte. 6:22. 6:22 é o relógio ali, viu? Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, doente psicologicamente, doente familiarmente, sozinho, abandonado, doente, porque participa indignamente do corpo e do sangue, com a vida torta, suja, errada. Aí fica fraco, fica doente e fica dormindo muito. O sono físico e o sono da indolência. Quantas vezes você vê um pastor dorminhoco ou uma pastora dorminhoca, ela está toda fraca, ele está todo fraco, porque não tem as proteínas, o cálcio espiritual, o fósforo espiritual, o complexo B, A, C, D espiritual. Não tem o que o Cordeiro ofereceu. Diga ao frio, eu sou forte. Escreveu errado ali. Diga ao fraco, eu sou forte. Se tiver, pastor Antoniette, as proteínas do Cordeiro revelado para nós. Porque nunca a igreja de Jesus esteve tão fraca, doente, dormindo como hoje. Porque leva as coisas de Deus relaxadamente. E Deus não gosta de relaxado. Deus gosta de justo, ajustado. Jó era reto, sincero, temente a Deus. A Bíblia fala de muitos homens justos, ajustado pelas engrenagens, com a unção para funcionar bem a máquina espiritual. Está entendendo, Ivonete? Quando você vai numa igreja, o pastor é relaxado, a mulher do pastor é outra relaxada, é tudo relaxado, é tudo bagunçado. Porque a igreja está dormindo, está fraca, está doente, não tem as proteínas do Cordeiro. Mas porque se nós, aliás, se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando vier a palavra lhe julgando, quando a palavra lhe julgar, agradeça a Deus. É o sabão dos lavadeiros te limpando. Viu? Sabão, isope, óleo. Que boa espiritual. Limpeza total. Está entendendo, Josélia? Misericórdia. Misericórdia por quê, Josélia?
A Ivonete disse, é verdade, sim. A palavra é como uma espada de 2 cortes. Corta quem está em cima e corta quem está embaixo. Misericórdia. Está entendendo? É como a palavra é como espada de 2 cortes, que corta todos, sem olhar título, porque título não salva. Que salva é a ovelha, andar de cabeça erguida, pele limpa, coração contrito. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Ele repreende, seja cajado, seja vara, seja amargo, seja doce. Repreende. Esperai, aliás, repreendido pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O Jesus não quer nos condenar com o mundo. Ele quer nos salvar. Somos família de Deus. Portanto, meus irmãos, olha o que Paulo falou, rapaz. Quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Sabe o que é isso? Organização. Quando vós ajuntais para comer, espera uns pelos outros. O partir do pão igual. Lembra lá na terra de Gósen? A hora certa para comer o cordeiro, partir o pão asmo e comer as ervas, não foi nem antes e nem depois, na hora determinada por Deus. Está entendendo, Ivonete, Josélia? Agora você entendeu, né, Josélia? Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, participar da mesa santa, espera uns pelos outros. Ninguém é para estar na frente de ninguém. É família, é organização, ele é o chefe. Espera a sua vez. Não atropele ninguém em nada da vida. Não prejudique ninguém. Se você prejudicar sua mãe, seu pai, seu marido, sua mulher, seu avô, sua avó, seu tio, alguma coisa vai te travar. Com maldição sois amaldiçoados. A Bíblia chega a dizer, hipócritas, tira a sujeira do teu olho. Quando a Bíblia fala de olho ali, fala de visões. Para depois tirar do seu irmão. Se limpa primeiro, se organize, espera um pelos outros. Respeita a sua vez e a vez do próximo em todas as áreas da vida. Na política é um pisando na cabeça do outro, na empresa é a mesma coisa. E nos ministérios hoje também está sendo assim, está igualando, a lama está igual. Que Deus tenha misericórdia, mas ainda há remanescentes para dizer, se organize espiritualmente, senão você vai morrer, você vai dormir, você vai adoecer e vai para o inferno ser queimado junto com o diabo, a pombagira e a equipe do inferno. Deus me colocou aqui. Aqui é Congresso Língua de Fogo, viu? Que não é carvão nem cinza, não. Aqui é Pentecoste. Aqui é preparando a noiva e libertando cativos e salvando e abençoando o povo. Deus me colocou aqui para falar para todo o Brasil. Eu nem pedi, ele me mandou eu estar aqui e abriu portas de emissoras em todo o Brasil. Está entendendo, Ângela? Como vai sua vida com Deus, Ângela? Título de pastora não salva.
A salvação é para as ovelhas que têm as vestes lavadas no sangue da uva do cordeiro. Deus falou com você. Não sei de sua vida, mas Jesus sabe. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, participar da mesa, a mesa não é sua, a mesa é do Senhor. Ele está na cabeceira da mesa, ele é o chefe da família, ele é o dono da igreja. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Talvez você esteja dizendo, o missionário está dando doutrina, sim. Doutrina é coisa boa, é ensinamento para a eternidade. Portanto, meus irmãos, ele estava falando para irmãos, ele não estava falando para os ímpios, para a igreja. Quando vós ajuntais para comer, estar na mesa, espera uns pelos outros. Aí Paulo disse assim mais, mas se alguém tiver fome, isso aqui é sério, rapaz, coma em casa. Hoje as igrejas evangélicas estão transformando o pátio da igreja e dentro da igreja também uma verdadeira quermesse. Sabe o que é quermesse? Coisa voltada para a idolatria, comida, bebida, piada, brincadeiras indecentes. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Você já viu que o povo evangélico, o povo crente, é o povo mais comelão que existe? E quando promove alguma coisa de comida na igreja, tem gente que até desvia. Ah, eu recebi num prato grande, o outro num prato pequeno. Eu ganhei um pão com mortandela e queijo, o outro ali só ganhou com mortandela, e aí o pau quebra, um briga por causa da sopa, o outro briga por causa da maçã, um ganhou maçã, o outro não ganhou nada, e acaba gente desviando. E nunca mais volta para Jesus. E no dia de juízo será julgado cada questão. Vigie, viu? Por isso que a Bíblia fala assim, Paulo dando a instrução. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Igreja não é lugar para comelança. Igreja é para comer o pão da vida, palavra de Deus. Aí transforma a igreja em churrascaria, em banquete. Tem que vigiar muito para o capeta não entrar, viu? Vigie. Que é isso, missionário? Paulo falou. Eu estou com Paulo, porque ele era extremamente zeloso. Quando fizer alguma confraternização, faça debaixo de muita vigilância. Que às vezes por causa de um pirão, aquela pessoa vai perder a salvação. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Conselho bom, rapaz. Conselho de homem experiente. Para que não vos ajunteis para a condenação. Ah, mas aí está falando da Santa Ceia, missionário. Mas aqui inclui também outros momentos. Para que não vos ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Paulo disse ainda, quando eu for aí, eu ainda vou falar muito com vocês, tá bem? Vamos orar, porque hoje eu tenho que sair mais cedo, porque eu tenho um exame a fazer agora pela manhã. Ore por mim, tá bem? Vamos falar com Deus, meu querido povo que entende o que eu falo, ovelhas amadas do Senhor Jesus. Desperta, Brasil, pra
oração. Vamos falar com Deus. Pai Santo, que estas palavras que nós transmitimos pela revelação do Espírito penetra em cada coração e em cada vida, porque a tua palavra é como espada de dois cortes, que corta o que está em cima e o que está embaixo, misericórdia, que purifica, que lava como o sabão dos lavadeiros. O Pai é lavadeiro, o Filho é lavadeiro, o Espírito Santo também. Abençoa a tua obra, a tua igreja. Muitos estão fracos, doentes, porque leva a tua obra relaxadamente, aí os demônios ganham legalidade para destruir. Eu abençoo o dia de hoje, e que estas palavras geram frutos para a salvação. Eu abençoo o grande dia de hoje, a quebra das maldições, o fortalecimento ali na catedral, na sede, porque hoje é sexta-feira de batalha espiritual. Eu abençoo o domingo da Santa Ceia, lá na sede, a Santa Ceia do ânimo. Anima-me mais para me animar o teu povo. Abençoa, Pai, o dia 15. Mova as multidões para receber o selo que eu tenho a passar, segundo a visão espiritual sobre o sabão do lavadeiro. Pessoas que trabalham, que estudam, que possa faltar a faculdade, o colégio, o trabalho, porque a bênção será mais importante do que qualquer instante da vida. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, coisas justas, e vos serão acrescentadas. Eu abençoo o dia de hoje, o domingo e o dia 15. E abençoo todos que estão compartilhando este programa, porque eles entendem a obra de Deus como eu entendo. Eu abençoo os dizimistas, os ofertantes, que estão enviando um Pix agora para o 71, chave do Pix, 9918622232. Pessoas que patrocinam a pregação do Evangelho pela Rádio Cruzeiro, pela Rádio A Voz da Bênção, que está falando para todo mundo, porque de hora em hora o missionário Daniel ora, como aquela live que eu apresentei ontem, que nós alcançamos milhares de pessoas em todo o mundo. Pai Santo, eu consagro as águas que estão no rádio, peça de roupa, carteiras e objetos. Que todos recebam a bênção de Deus. Abençoa o número do Pix, para que estas pessoas não façam confusão e digite errado. Que eles possam digitar certo. Que a mão de Deus esteja na mão de cada um. O dedo de Deus. 71-9918-62232. Deus os abençoe. Um abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa, tá bem? Faça alguma coisa pela obra de Deus, porque a recompensa é certa, é garantida, é eterna. Deus abençoe a Dilson, Amanda, Josélia, Vanisson, Lenice, Soraya, Josefa. Deus abençoe ovelhas amadas, Dias Dávila,
Estamos sendo retransmitido pela equipe do nosso amigo Dilton Góes, Dias Dávila. Aí, Dil, Deus te abençoe. Deus abençoe as emissoras online que retransmitem o nosso programa. Deus abençoe, é muita gente retransmitindo, ouvindo, participando e contribuindo. É isso aí. Traga na catedral hoje, ou na sede hoje, ou sexta-feira, viu? Ou no dia 15, uma oferta especial. Uma oferta de amor para nos ajudar a manter aqui. Me anima. Como eu vou animar o senhor, missionário? Não é Jesus que lhe anima, mas a parte financeira quem faz é o povo de Deus. Traga uma oferta para nos ajudar na reforma da catedral, para nos ajudar a manter esta rede. Tá bem? R$5, 10, 50, 100, 1.000, 1.000.000. Pensou a pessoa chegar com uma oferta de 1.000? Aleluia! É 100 vezes mais, a promessa é de Deus. Um abraço! Continue aí agora com o musical evangélico, porque eu tenho que ir, porque temos compromissos. Shalom, Adonai!